Olá pessoal, então voltando aqui para a nossa segunda parte do nosso vídeo da aula sobre gestão costeira e desenvolvimento sustentável. Na primeira parte a gente falou um pouco sobre sustentabilidade, sobre os ambientes costeiros e caracterização deles, sobre por que é importante a gente fazer a gestão desses ambientes, como é que essa gestão funciona. Então, relembrando, eu sou Juliana, bióloga, mestre e doutora em geociências, sou professora da rede municipal de educação de Maricá e faço parte como orientadora no programa de iniciação científica da Prefeitura de Maricá, junto com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação do município. Então, relembrando aqui o que a gente já falou nas aulas anteriores, no nosso primeiro vídeo a gente falou aqui sobre a parte 1, 2 e 3 dessa aula, e agora a gente vai focar um pouco sobre essa parte da ciência na gestão. Então, qual é o objetivo desse vídeo especificamente? É que vocês compreendam o papel do desenvolvimento científico na gestão costeira, visando o uso de modo sustentável. Então, a ciência, na nossa última parte, a gente falou um pouco sobre as interfaces, as interações do ambiente costeiro com as pessoas interessadas, a população de modo geral, a comunidade científica e os tomadores de decisão, Então, aonde que a ciência entra nesses processos de gestão ambiental e da gestão costeira especificamente, Então, a gestão de ecossistemas complexos sujeitos a pressões humanas significativas, ela não pode ocorrer na ausência da ciência, Então, a ciência ela vai embasar as tomadas de decisão. Como que ela vai embasar? Através de dados científicos que a gente vai identificar quais são os principais problemas e quais são as características desses ambientes, Então, cada tipo da ciência, a gente tinha falado lá das ciências humanas e das ciências naturais, elas vão ter um foco dentro desses processos de gestão, Então, as ciências naturais, elas vão ser vitais para entender as funções dos ecossistemas, como é que é a dinâmica, como é que são os processos que acontecem ali, como é que a gente pode garantir a recuperação desses ambientes, qual é o grau de contaminação, por exemplo, que a gente tem nesses ambientes. E as ciências sociais, elas vão elucidar a origem dos problemas que são gerados ali, quais são as questões de conflito de terra, quais são as principais vulnerabilidades para aquelas comunidades que vivem ali, e assim a gente conseguir encontrar soluções adequadas. Lembrando que a gente divide as coisas em caixinhas para ser mais fácil da gente trabalhar, mas qualquer tomada de decisão ela tem que ser integrada, discutida e debatida com os diferentes interessados dentro dessas questões, os diferentes grupos de interesses. Então, essa tomada de decisão, que é feita pelos gestores, públicos ou gestores de instituições privadas, elas devem ser baseadas em evidências científicas disponíveis e elas são específicas de cada local. Então, mesmo que a gente tenha normativas que são genéricas e tudo mais, a gente precisa identificar as particularidades, entender quais são as particularidades de cada tipo de ambiente e tomar as decisões de forma individualizada, Individualizada que eu digo dentro do contexto daquele local. Então, elas são, muitas vezes, essas resoluções ou normativas, elas são norteadoras, Mas as decisões, elas têm que ser específicas de cada local. Então, essa ciência ela vai ajudar a estabelecer políticas, por exemplo, de regulação de emissão de poluentes, de partículas, de metais, de pesticidas. Então, na última aula eu também tinha falado que dentro da gestão ambiental o uso de indicadores ambientais eles são bastante importantes. Então, aqui eles vão ajudar bastante a entender e estabelecer essas políticas de regulação. Esses trabalhos da ciência, para tomada de decisão, elas devem ser claras, devem ser objetivas e devem ser embasadas e disponíveis para verificação de qualquer parte interessada, Então, se eu estabeleço aqui uma normativa de emissão de partículas orgânicas numa lagoa, por exemplo, em Maricá, eu preciso embasar essa minha regulação em alguma coisa e essas coisas devem estar claras, devem ser claras, disponíveis para que eu possa ser contestada e reavaliada e revisitada por quem tiver interesse, E se a gente não consegue embasar, em termos científicos, essas tomadas de decisão, essas regulamentações, essas políticas públicas, elas facilmente são revogadas.
Então, isso vale para a gestão ambiental, isso vale para a saúde, isso vale para qualquer área e onde a gente tenha, né, um controle público de algum bem ou de algum serviço ou de alguma situação, alguma tomada de decisão dentro de uma cidade ou de um estado, por aí vai. Então, um pouquinho, né, destrinchando sobre quais são as competências de cada uma das ciências aí, né? Nas ciências naturais, elas visam, né, entender os processos que ocorrem dentro desses ambientes naturais, entender qual é o estado da saúde desse ambiente, tanto para os organismos que vivem ali, como que a qualidade daquele ambiente vai interferir na saúde humana. Manejar a diversidade, então identificar quais são as áreas mais vulneráveis, as áreas mais ameaçadas, garantir planos e estratégias de preservação de determinadas espécies, traçar planos que identifiquem, né, quais são as principais consequências em função da variabilidade climática e, mais uma vez, o uso de indicadores ambientais são fundamentais para a gente conseguir entender e acessar essas informações dentro desses ambientes. Nas ciências humanas, né, a gente tem outro foco, né? Então, visa a estrutura e a dinâmica dos grupos que vivem em determinadas regiões, vão promover, né, ações que facilitem a compilação entre grupos distintos, identificar qual é o papel das comunidades tradicionais na preservação desses ambientes, e como que a gente pode traduzir a equidade para princípio de políticas públicas, como é que a gente pode trazer ações que minimizem as diferenças e melhorem o acesso a bens e serviços nessas regiões. Então, a partir de agora, né, eu vou trazer um pouquinho sobre como que o uso de indicadores ambientais, e focando também para a questão de micro-organismos, né, dentro dessas regiões, e como que um exemplo de como que a ciência da microbiologia, por exemplo, pode ser muito útil como uma ferramenta de gestão de ambientes costeiros, que é bastante da parte onde eu sou mais especialista. Então, micro-organismos, eles são ótimos indicadores ambientais de qualidade do ambiente, justamente porque são indivíduos que são disponíveis em qualquer tipo de ambiente mundo afora, né? A gente vai ter micro-organismos no nosso corpo, vai ter micro-organismos na nossa casa, no ar, nos sedimentos, na água, enfim. Então, são organismos que têm uma biomassa que pode ser equiparado à biomassa de animais e de plantas, apesar de a gente serem organismos que a gente não consegue identificar a olho nu. Eles são ubíquos, ou seja, eles vivem nos mais diversos tipos de ambiente. Então, você vai encontrar micro-organismos em locais de alta pressão, de alta temperatura, em locais altamente contaminados, e, enfim, nos mais diversos ambientes. Eles são bastante diversos, ou seja, né, se eles conseguem viver nos mais diversos ambientes, eles conseguem acessar as diversas fontes de nutrientes. Eles têm uma capacidade rápida evolutiva, então a gente consegue entender, né, a dinâmica de contaminação, por exemplo, desses ambientes costeiros de forma rápida, acessar isso mais rápido do que algum outro organismo que tem um tempo de vida mais longo. E os estudos genéticos, né, dessas características genéticas desses organismos, vai permitir identificar e compreender a complexidade dessa comunidade e identificar se são uma comunidade saudável ou não, né? Então aqui a gente tem um esquema mais ou menos de como é que esses organismos estão distribuídos dentro de uma região, de um sedimento de um lago, por exemplo, e quais são as dinâmicas que acontecem aqui dentro dessa comunidade, né? Então a gente tem dinâmicas de cooperação entre espécies diferentes, competição, alguns processos de resistência e de tolerância a alguns contaminantes. A gente tem aqui, por exemplo, a prata e o cobre. E eles estão organizados em biofilmes, né, onde a gente tem, preferencialmente, de acordo com as características dentro desses sedimentos, dessa partícula de sedimento, uso e a ocupação preferencial de algumas espécies em regiões aqui, como se fosse uma zonação em um ambiente entre marés, por exemplo, né? E dentro desse biofilme, né, desse composto complexo, né, de interação desses micro-organismos, a gente tem aqui algumas reações, né, de absorção de materiais, tem algumas liberações de enzimas que vão degradar a matéria orgânica, por exemplo. Existe um gradiente de substâncias e de nutrientes que vão também, né, vão favorecer a ocupação de determinadas espécies e vão
determinam e são determinantes para o aparecimento para a ocupação de determinadas espécies de micro-organismos, né? Então, a gente tem nessa matriz, né, uma arquitetura desse biofilme, onde ficam, né, esses organismos, a composição, né, as trocas, né, de nutrientes ali, né? Então, esse aqui, né, essa figura de um biofilme bacteriano, os principais processos, e essa figura foi adaptada do trabalho de Fleming, de 2016. Então, esse esquema aqui ele foi adaptado do trabalho de Alisson e Martini, de 2008, que ele fala um pouquinho de como é que essa comunidade microbiana, que é um indicador ambiental, como que ela atua, né, frente a algumas situações de estresse, né, de distúrbios nesses ambientes. Então, o sujeito é um distúrbio aqui, né? Vamos pensar dentro de uma condição de lagoa em Maricá, o despejo de esgoto doméstico. Isso é um distúrbio, vai alterar, né, as características daquele ambiente costeiro ali. Então, a gente tem uma comunidade com uma certa composição, e a gente diz que essa comunidade ela é resistente se esse distúrbio não altera a composição dessa comunidade. Se esse distúrbio vai alterar a composição dessa comunidade, mas depois de um tempo, né, ela consegue retornar essa composição original, a gente diz que essa comunidade ela é resiliente. Se essa composição, né, se a gente tem um cenário de distúrbio e essa composição se mantém alterada, mas ela tem, né, as características, ela desempenha uma função, né, em termos de tipo de metabolismo, quais são os processos que acontecem ali em termos de degradação, de produção de matéria dentro daqueles ambientes, a gente diz que ele é um ambiente que tem uma redundância funcional. Mas se ela começa a desempenhar funções totalmente distintas, a gente diz que essa composição foi alterada e aí o desempenho é diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem um corpo hídrico, onde a gente tem uma quantidade de oxigênio dissolvido, a gente tem lá diversos organismos vivendo, e aí a gente tem esse distúrbio constante de emissão de efluentes ali, liberando grandes quantidades de fósforo, nitrogênio, enxofre, e com o tempo, né, com esse distúrbio em cima dessa comunidade microbiana, a gente vai passar, né, a diminuir essa quantidade de oxigênio dissolvido, isso vai gerar mortandade de outros organismos dentro do ecossistema, essa comunidade microbiana vai passar a produzir outros gases de enxofre, vai produzir metano e vai produzir outros gases ali, ao invés de ser uma comunidade aeróbica, né, que utiliza o oxigênio como fonte, né, para poder gerar energia, ela vai passar a ser uma comunidade anaeróbica e a gente vai ter outros problemas ali relacionados àquele corpo hídrico como um todo. Então, né, ainda falando sobre esses distúrbios, né, nesses micro-organismos, para levar vocês a entenderem como é que a gente usa esses micro-organismos como indicadores de qualidade ambiental, quando a gente está submetendo essa comunidade a condições adversas, essa comunidade microbiana ela vai ter um aumento da demanda por energia, né? Então, imagina que a gente está estressado, nós seres humanos, né? A gente estressado às vezes vai precisar de mais energia, vai se alimentar mais, enfim, isso é uma condição também para os demais organismos aí, inclusive os microscópios. Pensando numa comunidade, a gente tem alterações na estrutura e na função dessa comunidade, como a gente comentou aqui nessa figura. E no prazo a gente tem a redução da geração de energia dessa comunidade. E essas alterações a gente pode utilizar, entender essa dinâmica aqui e utilizar essas dinâmicas, né, que só podem ser acessadas através de análises enzimáticas. A gente pode utilizar essas análises enzimáticas que são de baixo custo para poder entender e compreender como é que são as dinâmicas desses ambientes costeiros. Então aqui eu apresento para vocês dois tipos, né, de dois grupos de enzimas microbianas. Essas estes são as esterases e a DHA são as desidrogenases, então elas são enzimas que vão trazer informações sobre o metabolismo dessas comunidades microbianas. Essas são enzimas extracelulares, então elas são utilizadas na alimentação, né? Então esses micro-organismos eles liberam essas enzimas no ambiente, quebram essa matéria orgânica em frações menores que sejam capazes de ser assimiladas para as células, e ela está relacionada com os números de células e com a geração de energia. Lá na biologia, no ensino médio, vocês devem se lembrar dessa palavrinha aqui da ATP, que é a principal moeda energética das nossas células, né? Então,
Lá no ambiente costeiro de um sedimento, num biofilme, a gente tem lá os nutrientes disponíveis ali naquela matriz. Essas células liberam essas enzimas para o meio externo, quebram essa matéria orgânica e incorporam esse nutriente para dentro da célula para conseguir reproduzir, manter as suas energias e tal. E essa figura também aqui foi do trabalho de Fleming de 2016. Já as desidrogenases, elas atuam dentro das células, então elas vão estar presentes lá tanto em organismos aeróbios, que utilizam lá o oxigênio para poder gerar energia na célula, quanto os anaeróbios. E ela vai agir lá naquela cadeia respiratória, a gente também lembra disso lá nas aulinhas de ensino médio, e também atua nos processos de geração de energia, né? Então as enzimas desidrogenases, elas vão atuar aqui nesses processos, né? Na cadeia transportadora de elétrons, que a cada uma dessas escadinhas aqui nesse processo aqui de citocromos, ela vai gerar a energia, né? Então, em algumas situações onde a gente tem intoxicação por metais, por exemplo, na célula microbiana, ela vai substituir esses hidrogênios aqui e vai inibir a ação dessas enzimas e vai inibir a geração de energia. Então, se a gente, por exemplo, numa situação de um distúrbio, é capaz de a gente observar a inibição ou a redução dessas enzimas aqui na comunidade microbiana. E uma coisa que é interessante que acontece aqui na dinâmica dos ambientes, né, que à medida que esses micro-organismos liberam essas enzimas aqui para poder quebrar essa matéria orgânica e conseguir buscar nutrientes, muitas vezes eles liberam algumas toxinas, alguns metais pesados, algumas outras substâncias que são tóxicas para a célula. Então, assim, a gente, por um lado, libera essas toxinas aqui que entram na célula e acabam inibindo esse complexo, esse sistema de enzimas aqui. Então, entender essa dinâmica desse metabolismo microbiano traz informações muito importantes para a gente em relação à contaminação desses ambientes. Então, como que a gente utilizou esse conhecimento desse complexo de enzimas, dessa comunidade microbiana, para traduzir isso em informação para utilizar como ferramenta de gestão? Então, esse trabalho aqui de 2019, ele mostra um pouco de como que essa atividade microbiana em resposta à contaminação ambiental, como que isso foi traduzido como um instrumento para avaliação de qualidade em sedimentos de ambientes costeiros, né? Então, nesse trabalho, os autores utilizaram a Baía de Guanabara, que é um ambiente bastante complexo e diverso e contaminado, né? Não fica tão distante da gente aqui em Maricá, mas está submetido a diversos usos e diversas atividades econômicas e a dinâmica também, né, de circulação de águas aqui faz com que existam regiões onde a qualidade ambiental seja melhor e outras, né, desfavorecem a questão do aporte de esgoto doméstico, de efluentes industriais que impactam bastante essa região. Enfim, são dinâmicas que quem convive aqui na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro conhece bem como que funciona. Então, o que esses autores fizeram, né? Eles avaliaram essas ações dessas enzimas e identificaram as relações que tem entre elas, né? Então, as esterases e as desidrogenases, elas apresentam relações. Então, né, num primeiro momento, a gente vê um aumento das duas enzimas, né, degradando essa matéria orgânica e gerando energia. Só que a partir de um outro momento, né, por mais que você tenha uma quantidade maior, né, de enzimas para poder gerar essa energia, a gente não está mais quebrando matéria orgânica, né? Então, isso significa que a gente, do mesmo modo que a gente não come indefinidamente, os micro-organismos também não vão consumir essa matéria orgânica de modo indiscriminadamente o tempo todo, né? Então, a gente também fez uma relação, né? Esses autores também fizeram uma relação dessas enzimas com a biomassa e o número de células. Então, foram observadas algumas diferenças em relação, por exemplo, a uma área que é bastante contaminada, né, onde a gente tem um número alto de células, mas essa razão entre essas enzimas ela não é tão alta assim. E um ambiente onde a gente tem uma qualidade desse sedimento um pouco melhor, onde você tem um desempenho melhor dessas enzimas e que corresponde ao número de células, né? Isso pode dar indicações para a gente de como que a contaminação desses ambientes vão afetar a manifestação, né, a ação dessas enzimas nas células.
E a gente também fez os autores também fizeram essas relações das enzimas com a matéria orgânica e com a contaminação por metais. E observou que existe uma tendência, né, negativa à medida que você aumenta essa matéria orgânica. Esse desempenho dessas enzimas eles vão ser alterados, né, tanto em função da matéria orgânica, da eutrofização, quanto em função da contaminação por metais. E a partir daí, desses entendimentos dessas dinâmicas, eles formularam um índice onde ele utiliza, né, essas razões entre essas enzimas e alguns fatores geoquímicos aqui, né, como a matéria orgânica, os metais e o sedimento fino, que dentro dessa hidrodinâmica, né, ele agrega mais matéria orgânica e consequentemente, agrega mais contaminação. E foi observado, né, através dos resultados que eles obtiveram aqui, que quanto menor for essa razão, maior é o risco, maior é a contaminação que aquele ambiente está submetido. Ou seja, esse é um instrumento interessante para você conseguir identificar as áreas onde precisam de algum processo de interferência maior em termos de gestão, de manejo desses ambientes. Entender que se a gente remobilizar esses sedimentos, a gente pode liberar em maior quantidade essa contaminação para os demais níveis tróficos. Então, essa é uma ferramenta que é bastante interessante para um tomador de decisão de compreender quais são as dinâmicas que ocorrem dentro desses ecossistemas. Esse mesmo índice ele foi aplicado em outros estudos, né? Então, nesse estudo aqui, foi feito em Paracatu, então não foi feito numa região costeira, mas numa região de rio, onde avaliou o desempenho desse mesmo índice dentro dessa bacia de drenagem, e foi observado que pôde entender, né, a dinâmica de contaminação, principalmente por arsênio, ao longo, né, desse rio que recebe essa pluma de interferência dessa região de mineração de ouro. Esse outro trabalho foi realizado também utilizando e aplicando o mesmo índice na Baía de Sepetiba, que é uma outra baía do estado do Rio de Janeiro com um histórico de contaminação por metais muito grande e já conhecido, né, crônico. Então, eles também fizeram coleta, né, de sedimentos superficiais ao longo da Baía de Sepetiba, e esse índice que foi desenvolvido, né, foi capaz de elencar as regiões, né, e separar as regiões interna e externa, onde a gente tem nessa região interna um processo de contaminação maior por conta da proximidade das regiões, né, que recebem aporte de rios, de regiões de indústria. Então você consegue, né, através esse índice, ele é útil para você entender e caracterizar as áreas onde precisa de uma atenção maior em termos de controle de poluição e da contaminação desses ecossistemas costeiros, né? E também foi observado através desse outro trabalho de 2020, também utilizando sedimentos e fazendo ensaios, né? Simulando, nesse caso aqui, simulando cenários de dragagem, onde a gente mistura sedimentos da Baía de Guanabara com sedimentos com características semelhantes à área de disposição dessa dragagem da Baía de Guanabara. Esses autores eles propuseram esses ensaios para poder entender se a gente tem uma mudança nesses perfis, na característica dessa comunidade microbiana dentro desses sedimentos. Então, foi observado, né, a partir de análises genéticas e de sequenciamento das comunidades microbianas desses sedimentos, que essas misturas, né, elas vão promover, sim, uma alteração da composição desses sedimentos, onde a gente tem, né, um grupo que está bastante caracterizado e associado à microbiota da Baía de Guanabara. E aí, né, esses micro-organismos, né, oriundos da Baía de Guanabara, eles vão reduzindo à medida que a influência do sedimento da Baía de Guanabara diminui nessas misturas. A gente também tem alguns micro-organismos que são característicos de áreas mais limpas, que são essas áreas onde a gente tem a disposição desses sedimentos dragados. Existem outros micro-organismos que vão ser bastante presentes
nessas misturas desses sedimentos. Então aqui a gente tem micro-organismos com metabolismo anaeróbico, com metabolismo de sulfato-redução ou enxofre-oxidação, são bactérias, né, relacionadas ao metabolismo de nitrogênio, então são todas bactérias que estão associadas a ambientes anóxicos eutrofizados, enquanto que aqui a gente tem, né, micro-organismos mais associados a ambientes bem ventilados, né, onde a circulação é maior e onde a gente tem aporte maior de oxigênio, que são também micro-organismos relacionados à boa qualidade ambiental, mostrando, né, que essa dinâmica vai interferir na composição desses micro-organismos. E esses autores também observaram, né, ao utilizar o índice que foi desenvolvido lá no trabalho de 2019, que ele consegue também explicar a variação dessa comunidade microbiana, ou seja, né, utilizar esses biomarcadores, essas atividades enzimáticas, elas também elas além de traduzirem, de fazer com que a gente compreenda, né, a dinâmica da contaminação desses sedimentos, ela também traduz a mudança de comportamento do perfil dessa comunidade. Então, né, se a gente aumenta a contaminação, a gente modifica o perfil dessa comunidade e essa modificação ela pode ser indiretamente acessada através desse indicador ambiental desenvolvido aqui. Ou seja, né, mais uma vez, esse instrumento de gestão ele é bastante útil, ele reflete as características e as condições de determinados ambientes. E para fechar, né, a gente tem, né, pensando isso no plano macro, né, dentro do município de Maricá, existem projetos também de monitoramento ambiental e de parceria, né, entre instituições científicas para poder fazer um monitoramento desses ambientes, para poder entender, compreender a dinâmica, revitalizar, promover a biorremediação desses ambientes costeiros, e isso também melhora, né, a longo prazo a qualidade desses ambientes, então vai favorecer, né, fazer remediação de ambientes e tratamento, monitoramento dessas águas, a gente garante o acesso também de lazer, a melhoria do uso econômico dessas áreas pelas pessoas que vivem nessas regiões. Então esses projetos, como esse projeto da ECOR, que faz esse monitoramento e o índice da qualidade das águas, além de outros projetos, né, de revitalização das lagoas, da praia, e existem projetos, né, de monitoramento de remediação utilizando micro-organismos, então embasa também, né, também embasado dentro disso tudo que a gente discutiu, anteriormente aqui, né, então esses projetos e esses processos, quando a gente pensa cidades e quando a gente pensa da aplicação da ciência dentro de um contexto, né, de política pública, ele permite a identificação das condições atuais dessas regiões e monitorar os ecossistemas costeiros, estabelecer estratégias de recuperação desses ambientes e garantir, né, permitir o uso e o acesso desses ambientes para a população de modo em geral, né? Então, voltando a essa figura que eu apresentei num outro vídeo para vocês, são exemplos de como que a comunidade científica, né, acessa informações a esse ambiente costeiro e oferece subsídio para desenvolver essas políticas públicas de gestão e de uso desses ambientes costeiros, né? Então, se a gente tem essa ponte, né, essa comunicação entre comunidade e gestores, a gente consegue estabelecer e promover o uso sustentável desses ambientes. Então, essas são algumas referências que eu utilizei para poder fazer esses 2 vídeos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!